Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Dedo na Cara, o canal que não tem medo de falar a verdade nem de expor a sua opinião, doa a quem doer. Eu sou Marcelo Ratos 40, o Marcelão, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que é a nossa democracia. Antes, porém, eu queria pedir a vocês a gentileza de se inscreverem no canal. Ajude-nos a crescer, vamos levar a nossa voz, a nossa indignação cada vez mais longe, para mais pessoas em mais lugares, porque nós não podemos ser calados, não podemos nos calar, principalmente. O tema que eu trago é sobre a democracia. A pergunta que eu faço, em primeiro lugar, é: nós estamos mesmo numa democracia? Eu fiz uma pauta muito especial a respeito disso. Os brasileiros, pelo menos aqueles que defendem a verdadeira liberdade, assistem hoje atônitos à tentativa da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral de banir o Telegram, uma plataforma de comunicação, apenas porque não pode controlá-la. Afinal, que democracia é essa que estamos vivendo, onde se pretende usar dos mesmos expedientes truculentos usados por regimes totalitários para controlar o pensamento, as manifestações e as comunicações? As cortes brasileiras, hoje cheias de Césares, tomam atitudes que extrapolam suas atribuições, impondo no Brasil um autoritarismo que só se vê nos países liderados por tiranos. De forma arbitrária e até excedendo os limites das suas competências, esses ministros querem colocar o país sob suas égides pessoais e não da lei. Porquanto, hoje eles fazem suas próprias constituições baseadas em vícios de vontade, quando deveriam seguir a Constituição Federal. E ainda assim, há quem acredite que nós estamos numa democracia. Esses mesmos ministros instituíram o crime de opinião e utilizam a máquina judiciária que controlam para perseguir de forma inclemente qualquer um que lhes desagrade, seja veículos de comunicação e até políticos, mantendo pessoas presas sem condenação ou sentença transitada em julgado e caçando assintosamente dos seus desafetos aquilo que garante o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Não achando bastante toda a exceção que já fizeram até agora da nossa Carta Magna, agora eles pretendem, com a imposição de controle sobre canais de comunicação e a censura do pensamento alheio, renegar também o artigo 5º, quando em seus incisos 4º, 10º e 12º dizem respectivamente que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Muito bem. Não se obstam em controlar e nos punir por aquilo que pensamos e falamos, com a desculpa de combate a fake news, quando eles mesmos não sabem o que são fake news, né? E não conseguem definir, mas classificam tudo e qualquer coisa de acordo com o que lhes contraria ou de acordo com o que interessa aos grupos a que eles servem em suas militâncias judiciais. É isso que chamam de democracia? Fala sério, é isso que chamam de democracia? Triste mesmo, gente, é nós vermos os cínicos e dissimulados esquerdistas, aqueles mesmos que falavam em liberdade de expressão, falando sobre ditadura do período militar, mas se calando diante do que está ocorrendo apenas porque toda a repressão é contra os seus opositores políticos. Então, para eles, a democracia é tudo aquilo que oprime quem pensa diferente deles, e ditadura é tudo aquilo que se opõe à ideologia deles. Mas no passado, essa mesma gente vomitava Voltaire,
né, como exemplo de liberdade de expressão, para dizer: posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Muito bonito isso na teoria, mas na prática é outra coisa. Continuemos. Então, em verdade, viveram numa gaiola cujas grades eram suas próprias mentiras. Onde estão aqueles artistas mequetrefes que defendiam tanto a liberdade de expressão? Cadê que eram tanto contra a censura e hoje estão calados, mudos, não compõem nada contra a censura que se impõe contra nós? Nunca foi por pluralidade, nunca foi por democracia. Isso não é só ter a polaridade ideológica trocada. Isso é ter a polaridade do caráter trocada. A esquerda, essa mesma aí que tanto arrota democracia, emudece vendo o vilipêndio ao Estado Democrático de Direito. E ainda tem a disfarçatez de apoiar a truculência e o abuso de autoridade praticado por quem não foi colocado no cargo por vontade popular, pelo voto. Por outro lado, os únicos que poderiam colocar um freio nessa tirania são os senadores. Mas eles não fazem nada por uma razão. Eles estão comprometidos, pelo menos a grande maioria, até o último fio do cabelo com a justiça. Então entram em autoproteção, né? Porque respondem a processos. Diante desse quadro dantesco, os brasileiros se perguntam: e agora? Quem poderá nos defender? Não é o Chapolin Colorado. A resposta é simples: nós mesmos. Agora em 2022, nós teremos a oportunidade de renovar 1/3 do Senado Federal. E isso pode, de alguma forma, amenizar a grande besteira que nós fizemos em 2018, quando elegemos 2/3 do atual quadro do Senado, né, quase todos eles covardes, amorais e sem o mínimo comprometimento com a democracia e com o país, mas tão somente com os seus próprios interesses. Então nós temos essa chance agora. E que dessa vez, pelo menos, nós votemos somente naqueles que se comprometerem a restaurar a verdadeira democracia, a fazer uma asepsia onde for necessário, extirpando dos tronos qualquer um que se ache dono absoluto do poder e que, sob qualquer alegação superficial, tendo como critério a vontade própria, queira usurpar competências que não são suas. E para encerrar, meus amigos, eu quero aqui relembrar a todos aqueles que não foram eleitos pelo voto popular, mas que, em função do cargo, em função da posição que ocupam, se acham donos absolutos do poder para fazer e desfazer através de canetadas judiciais. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que não devem conhecer, certamente, ou se conhecem, fazem cara de paisagem, que todo poder emana do povo que o exerce por representantes eleitos. Não, olha só, a Constituição diz eleitos, não nomeados. E nos termos dessa Constituição,